Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Yahushua HaMashiach, a qual Yahu lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a Yahonan, seu servo, o qual testificou da palavra de Yahu e do testemunho de Yahushua HaMashiach e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Yahonan, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e shalom seja convosco da parte daquele que é e o que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Yahushua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Yahu e para seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todos os olhos o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, diz Yahu, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, Yahonan, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Yahushua HaMashiach, estava na ilha chamada Patmo por causa da palavra de Yahu e pelo testemunho de Yahushua HaMashiach. Eu fui arrebatado em espírito no dia de Yahu e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo era branco como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Escreve aos anjos da igreja que está em Efésio, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova
os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, como também eu vos aborreço, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Iarro. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, quer dizer, Yahudim, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste e a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, melhor dizer, à congregação. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o filho de Iarro, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dar-lhe-ei tempo para que se arrependa-se da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes dos que estão em Tiatira,
a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outrora carga-vos não cureis. Mas o que tendes retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes dareis poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. Serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações, ou igreja. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz: o que tem os 7 espíritos de Yahweh e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Yahweh. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é Kadosh, quer dizer santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem Yahudim e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Elohim, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, e o nome da cidade do meu Elohim, a nova Yahushalaim, que desce do Chamaim do meu Elohim, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhes concedereis que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroa de ouro. E do trono saía relâmpago e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Yahweh. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por dentro e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal roxo como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por detrás estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh é Yahweh Elohim Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam os que vivem para todo sempre, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Yahweh, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Yahudá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. E veio o trono, e o tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa e salva de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, quer dizer, dos Kadosh. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Yahweh homem de toda tribo e língua e povos e nação. E para o nosso Yahweh, nosso Elohim, os fizeste reis sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei
ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. E ouvi a voz, e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas neles e todas as coisas nele há. Dizem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada a ação de graça e honra e glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem, vem. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, a que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a Shalom da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Yahweh e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e Kadosh, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida vestes branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removido do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, e se escondera nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?
E depois dessas coisas vi 4 animais que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Iarro vivo, e chamou e clamou com grande voz aos 4 anjos, e a quem fora dada o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Elohim. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Yahudá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubi 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aze 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de Yahussef, que é chamado José, 12.000, da tribo de Benjamim, que é chamado Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajado, vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Elohim, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Elohim, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Elohim para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Iarro, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram os seus vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Iarro e o servirão de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Iarro limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E havendo aberto o 7º selo, fez-me silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante do Iarro, e foi-lhes dado 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-lhe junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os kadosh sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos kadosh desde a mão do anjo até diante de Iarro. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremoto, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada.
E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Iarro. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naquele dia os homens buscaram a morte e não acharam, e desejaram morrer, e a morte fugiram dele. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a cabeça e sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante ao ouro, e ao seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e agrilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu é o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passando já um ai, eis aqui depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante do Iarro, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre ele cavalgavam tinha couraça de fogo,
e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que sai da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma veste, e vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e aos pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevais. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não havia mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocou a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Yahweh, como anunciou aos profetas e seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e tomai o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: tomai-o e comei-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez, e muitos povos e nações e línguas e reis. Há muitos povos, nações e línguas e reis. 11, capítulo 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Yahweh e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meçais, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade Kadosh por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Yahweh, de Elohim da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus
inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu soberano também foi crucificado, Yahushua, né? E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tenham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meios, o Espírito de vida, vindo de Yahu, entrou nele, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que vira, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória a Elohim dos céus. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Deram glória a Elohim do céu. E tocou o 7º anjo a trombeta, e ouvi no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo virão a ser de nosso soberano e do seu Yahushua Hamashia. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Elohim prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Yahu, dizendo: graça te damos, Yahu, Elohim Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos Kadosh, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruir o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Yahu, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, e voz, e trovões, e terremotos, e grande saraiva.